Fala, meus amigos corintianos, um excelente sábado, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Corinthians. Estou trazendo um corte onde Fernando Fernandes traz essas últimas informações dessa preparação do Corinthians para o jogo contra o Flamengo neste domingo às 20 horas e 30 minutos. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. A gente vai começar falando do Corinthians, que tem um desfalque pesado entre vários que o time já acumula para essa rodada do Brasileiro. Pressão, palavra que resume bem o ambiente no Corinthians antes do chamado Clássico do Povo desse domingo às 8h30 da noite, aqui em Itaquera contra o Flamengo. Nessa sexta-feira, integrantes de 3 organizadas foram ao CT Joaquim Grava para conversar com os atletas. De acordo com os próprios torcedores, a postura na derrota para o Sport foi questionada e confrontada com os atletas. Timão perdeu para o Lanterna do campeonato por 1-0 no domingo passado em Pernambuco. Aliás, são só 3 vitórias nos últimos 14 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E aqui, jogando nos domínios corintianos, o Timão não vence há 4 meses pelo Campeonato Brasileiro. O campeonato é difícil em todos os aspectos, em todos os sentidos, tanto para quem atua em casa quanto fora. Nós fizemos ultimamente aí 2, 3 resultados fora, não vejo problema. Teremos jogos difíceis, complicados sim, mas para os nossos adversários também serão. Não serão jogos simples, jogos fáceis. Contra o Flamengo, o técnico Dorival Júnior não deve contar com o atacante Memphis Depay, que está sendo preservado para voltar 100%. O camisa 10 tem um edema na coxa e pode retornar ao longo das próximas semanas. Guinegão volta ao comando do ataque, ele que estava suspenso contra o Sport, marcou 4 gols nas últimas 6 partidas. Em compensação, Rodrigo Garro e Carrijo seguem fora. Fora de campo, a diretoria faz contas e tenta renegociar as dívidas, tanto do Transferban atual e vigente, quanto de futuros e possíveis bloqueios. Ao todo, os valores devidos pelo Corinthians chegam a mais de 120 milhões de reais. A última dívida, que ainda não foi concretizada como Transferban, está relacionada ao meio-campista Matias Rojas. O Corinthians perdeu na FIFA e também na Corte Arbitral do Esporte e vai ter que pagar ao atleta um valor de 45 milhões de reais. A vida do Corinthians não está fácil. Para piorar, a Arena, que sempre foi um aliado do Corinthians, o time, como mostrou o Lucas Herrero, aí não vence há 4 meses dentro de casa. É muita coisa. O histórico do Corinthians na sua Arena é de muito mais vitórias do que problemas. Dorival Júnior precisa consertar essa situação. E Flamengo, jogo que encerra o domingão no Campeonato Brasileiro às 8h30 da noite. Agora sim vou dar meu boa tarde para Iago Rudá, que cobre o dia a dia do Corinthians no GE. Globo. Iago, boa tarde para você, bem-vindo ao Tá Na Área, amigo. A gente falava dessa questão do Flamengo, se vai poupar, se vai preservar alguns jogadores. O Corinthians, por outro lado, tem baixas significativas que o Dorival quebra a cabeça para substituir, né? Tudo bem? Exatamente, boa tarde ainda, né? 5h57, boa tarde, Bené, os amigos da mesa, quem tá em casa nos acompanhando. O Corinthians vai ter um desfalque, né? A gente ainda não tá cravando 100%, porque vai ter o treino na manhã do próximo sábado, né? Mas o Corinthians não deve ter o Memphis Depay para enfrentar o Flamengo na Neoquímica Arena, jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele sofreu um edema nesse jogo que a gente está vendo aí na tela, Corinthians e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, um edema na coxa direita, e de lá para cá ele está se tratando com o departamento médico, com os fisioterapeutas do clube. O Corinthians tem tratado o caso com extrema cautela. O que eu ouvi, o que os meus colegas que também cobrem o Corinthians aqui na casa, o que nós ouvimos, né, do pessoal do clube, é de que se esse jogo contra o Flamengo fosse uma final de campeonato, ou se eventualmente fosse a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que o Corinthians vai jogar no mês de dezembro, o Memphis jogaria. Mas como é um jogo de 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai agir com extrema cautela para não expor o Memphis, que ainda não está 100% fisicamente, está tratando desse problema, né? E o Corinthians, claro, está num momento delicado, muito por conta dessa derrota da semana passada para o Sport, lá na Ilha do Retiro, por 1-0. O Corinthians tinha a ambição de chegar próximo da zona de classificação para a Copa Libertadores, mas tropeçou lá na Ilha do Retiro, segue ali na 10ª colocação e está pressionado. Hoje mais cedo, enquanto os jogadores estavam treinando lá no CT Joaquim Grava, algumas das lideranças das principais torcidas organizadas do clube foram ao centro de treinamento cobrar a postura dos jogadores, porque entenderam que o Corinthians foi muito mal, que não competiu
que não mostrou força, garra, enfim, que o Corinthians não combateu o Sport lá na Ilha do Retiro. Isso, claro, sem entrar na questão de extracampo, que como vocês e a torcida do Corinthians muito bem sabem, um clube mega endividado, com várias questões políticas. Enfim, mais uma vez o Corinthians chega para um jogo importante nessa temporada, vivendo um caos dentro e fora de campo. Acho que é uma grande incógnita o Corinthians em 2025, né, Raed? Pelo menos na minha visão, quando a gente acha que o Corinthians vai ter uma arrancada, uma sequência positiva, se classificou bem na Copa do Brasil, conseguiu vencer o Fluminense fora de casa, num jogo muito ruim, inclusive, pelo Campeonato Brasileiro, chega e é derrotado pelo Sport. Então, toda vez que a gente acha que o Corinthians vai ter uma sequência, ele tem logo depois um break. Né? O Iago falou de olhar para cima, de tentar sonhar com classificação para a Libertadores no ano que vem, mas a pontuação diz outra coisa, né? O que o Corinthians tem feito no Campeonato Brasileiro talvez faça olhar mais para baixo até agora na competição, né? A gente tem que sempre analisar contexto. Quando a gente fala de uma temporada, a gente tem que entender. O Corinthians ele começa a temporada sobre uma gestão que prioriza o Campeonato Paulista, que é campeã do Campeonato Paulista, com seu trio ofensivo que deu certo na temporada passada, respondendo, tentando sobreviver em disputa de Libertadores, tentando sobreviver em disputa de Sul-Americana. E aí tudo dá errado para o Corinthians, perde jogadores importantes. Do trio ofensivo só tem o Yuri Alberto à disposição para esse jogo. E ficou fora também durante um bom tempo, né? Pois é, então assim, você tem 3 jogadores que, juntos, unidos em um sistema que não era o sistema mais utilizado no futebol mundial, né, com muitos espaços pelos lados, no tal do losango do meio de campo. Era um trio que desequilibrou no final do ano passado, desequilibrou no início desse ano. E aí você acaba perdendo esses jogadores, troca o comando técnico, coloca um outro técnico que pensa o jogo de uma maneira diferente, que vai mudando o esquema tático do time. Sem seus principais jogadores, é óbvio que você vai oscilar. Nenhum time do mundo perde Yuri Alberto, Garro e Memphis Depay e continua nadando de braçada. Hoje só o Yuri Alberto à disposição. Estou fazendo as contas aqui, espero não ter errado. A distância do Corinthians hoje para o Bahia, que é o último, né, dentro do G6, é de 8 pontos. Para o Vitória, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, é de 7 pontos. É uma distância parecida, né? É uma distância até parecida. Só que é isso, né? Para que ponta da tabela o Corinthians olha? Acho que o desempenho realmente mostra que olhar para cima ainda pode ser algo até precipitado, né? Para não gerar expectativa. Claro, a torcida, o Iago lembrou, a torcida, enfim, fez protesto, foi cobrar e tudo mais. Mas, enfim, o Dorival também conta com baixas significativas, como o Raed lembrou, né? Você vai contar nos dedos, né? Os jogos que o Corinthians fez nesse campeonato que o credencia pensar na parte de cima da tabela. Assim, você vai lembrar muito mais de jogos sofridos, jogos derrotas, começa pro Sport. Então, assim, não que a campanha do Corinthians seja uma campanha para brigar contra o rebaixamento. Não, é uma campanha de 10º lugar. Longe das posições de 6 para cima, longe. O Corinthians não faz. Pode ser que a partir de domingo, como no ano passado com o Ramon Dias, que ele estava até mais afundado e teve uma sequência de 10, 11 jogos muito bem, com invencibilidade, aí até o guindou numa situação bacana, ele teria que fazer isso agora, para poder, se ele quiser de fato olhar para cima com consistência, ele tem que fazer uma sequência de vitórias, mudar o jeito que... Eu até falei isso aqui na sexta passada, que assim, o Dorival, nos outros clubes que ele passou, recentemente brasileiros, ele conseguiu mexer, tornar o time, dar uma sequência de vitórias, conseguir acumular pontos ali numa chegada dele. Agora, no Corinthians, aquela coisa, né? Ele briga contra muita coisa, né? Não é só o campo, tem fora do campo também um cabo de guerra. Sofreu muito com isso que o Red lembrou, né? Esses jogadores, problema físico desses caras, que quando ele encontrou no Paulistão ali, primeiro semestre, ele encontrou um time com esses 3 conseguindo entregar número de gols, o Yuri mais atacando o espaço do que jogando de costa, sendo um cara que já é uma herança até do Ramon, um jogador perigoso e tudo mais. Ele perdeu isso também, né? E tudo que o Corinthians fez de trazer, de contratar, os jogadores que chegaram, nenhum conseguiu retomar e devolver esse nível, né? O Vitinho, que é o mais recente aí, chegou também. O Thales, que lá atrás parecia uma solução para um cara que entrasse pelos lados, também já sucumbiu. Então é o Corinthians que está nesse deserto. É campanha meio de tabela.
É o famoso água de salsicha. Deixa eu só dar um número aqui, só para tentar ilustrar essa situação. Um G6 de Campeonato Brasileiro, geralmente 59 pontos, 60 pontos você classifica. O Corinthians está com 29. Faltam 14 rodadas para o Corinthians, ou seja, o Corinthians precisa de 10 vitórias nas últimas 14 rodadas para atingir uma pontuação de G6, de pré-Libertadores. É uma campanha de campeão, né? Um aproveitamento teria que ser de um time que briga por título. Ou então você somar aí campeão de Copa do Brasil, que pode abrir mais uma vaga, ou campeão de Libertadores, se tiver Brasileiro, a classificação aí. A classificação. Flamengo, Palmeiras, né? É porque é isso, tá na primeira página, mas a distância. O Grêmio tem a mesma pontuação, o Ceará tem um ponto a menos, é uma escadinha praticamente. Claro que a distância pro Vitória hoje é confortável também pro Corinthians, né, Iago? Mas até para te colocar no papo, pra gente lembrar dos últimos jogos do ano do Corinthians, na verdade, né? Acho que o torcedor quer um pouco mais do Corinthians do mata-mata no Brasileiro, para sonhar mais alto, né? Acho que o Corinthians, os pontos altos do Corinthians em 2025, acho que é inevitável não citar os jogos contra o Palmeiras. O Corinthians foi campeão depois de um longo período. O Corinthians ficou 6 anos sem títulos, encerra um jejum no Campeonato Paulista batendo o Palmeiras e elimina o Palmeiras ganhando os 2 jogos na Copa do Brasil. Então, o Corinthians tem esses momentos de brilho no mata-mata, nessas 2 competições que eu citei, por mais que o desempenho em Libertadores e Copa Sul-Americana tenha sido muito frustrante, tenha sido decepcionante. De Exatamente, ainda com o Ramon Dias, assim como foi o título do Campeonato Paulista, né? A vitória na Copa do Brasil já foi com o Dorival. Tem muito isso, né? De altos e baixos que, como eu disse no início do nosso papo aqui, tornam o Corinthians essa incógnita para a reta final, lembrando que as semifinais da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, que é um dos melhores times da temporada, acontecem só depois do fim do Campeonato Brasileiro. Uma percepção que parte da torcida do Corinthians tem no momento é de que o time escolhe alguns jogos, né? Quando chega esses momentos de mata-mata, a gente vê um Corinthians muito competitivo, muito aguerrido em campo, organizado. A própria comissão técnica faz um planejamento para que tenha força máxima em campo. Então, nos jogos contra o Palmeiras, nas oitavas de final da Copa do Brasil, a gente viu ali o Corinthians com força máxima em campo. Nos jogos contra o Atlético Paranaense, por mais que ainda não tivesse 100% da sua força máxima em campo, aquilo que fosse possível para o momento, para o contexto, o Corinthians conseguiu colocar em campo e chegar até a fase semifinal da Copa do Brasil. Mas no Campeonato Brasileiro, que tem um outro formato, né, pontos corridos, um campeonato longo, um campeonato de muitos meses, o Corinthians derrapa. Nesse próprio jogo contra o Sport, que a gente estava conversando, tinha uma expectativa gigantesca de uma vitória, até por conta da campanha que o Sport vem fazendo nessa temporada, para que o Corinthians chegasse ali na 8ª colocação e minimamente ficasse mais próximo do Bahia, do Botafogo, nessa briga por uma vaga na pré-Libertadores. Mas foi um tropeço. E esse não foi o primeiro jogo que o Corinthians teve esse tropeço na temporada. A própria vitória contra o Fluminense também, num jogo anterior ao do Sport, o Corinthians jogou muito mal, mas acabou vencendo com só 2 finalizações ao gol, em uma delas a bola entrou, o Fluminense também não estava numa grande noite, o Corinthians ganhou. Então, assim, por parte da torcida, há essa cobrança, há essa pressão do Corinthians minimamente tentar manter uma estrutura de jogo, um padrão de jogo em jogos seguidos, porque, ao que parece, é um time que tem um elenco que tem mais predisposição para jogar essas grandes partidas, né? Esses jogos mata-mata, do que propriamente os jogos de meio de tabela ali de meio de tabela não, os jogos do Campeonato Brasileiro. Valeu, Iago Rudá, muito obrigado pelas informações. Mas o Corinthians tem motivos para acreditar na vitória? Tem? Vamos ver com o Silvestre? Ô Fiel, por que acreditar que o Corinthians possa ganhar do atual todo poderoso Flamengo depois de amanhã? Porque estamos falando de futebol, porque no futebol nem sempre ganha o melhor. Eu não quero induzir ninguém, mas o Vasco da Gama, por exemplo, domingo passado no Maracanã, Vasco da Gama é inferior ao Corinthians hoje, não é? Arrancou um empatezinho no Mengão. E na ZL de Sampa, a história será diferente?
mas a gente tem que trabalhar dentro da nossa arena. Faz algum tempo que a gente já não ganha dentro do Brasileirão na nossa arena também, é uma coisa que nos incomoda bastante. Maicon, esse histórico realmente não é nada positivo. Se bem que tabu existe para ser quebrado. A última vitória do Corinthians na Neoquímica pelo Campeonato Brasileiro faz tempo. Rolou antes da parada para o Mundial de Clubes, em maio, 1-0 no Santos. Em compensação, Corinthians venceu outro dia o fortíssimo Palmeiras em casa e também fora pela Copa do Brasil. Silveira, derby não conta. É um caso à parte, um campeonato à parte. Concordo, beleza. Uma noite inspirada do Hugo Souza não pode fazer a diferença? E um golzinho decisivo de um herói improvável. Acredita num jogo perfeito do Coringão? Nação preta e branca. Devotos de São Jorge acreditam. Sempre. Tá bom, serei menos místico e mais pé no chão. Yuri Alberto, artilheiro do Timão no ano, não pode decidir o jogo? Além disso tudo que me veio à cabeça, vou deixar 3 opções oficiais para vocês, loucos do bando, botarem fé. Primeira, o 12º jogador, a fanática torcida alucinada, que empurra, que joga junto até o fim. Segunda alternativa, o garoto Guinegão, 18 anos, vai que entra e decide. Tem qualidade e tá com estrela. A terceira e última, o desgaste do Flamengo que vem de um confronto de Libertadores na Argentina. Essa é boa, hein? Veremos, é domingo, a partir das 20h30 em Itaquera. Tem favorito? Vai dar a lógica? Timão nessa, é zebra? Que vontade de falar que o futebol é uma caixinha de surpresas. Já foi o palpitômetro, eu já falei 2-1. Tem que fazer de novo, porque eu acho que eu mudei de opinião. Fala, Basete. Eu vou falar mais do Corinthians, porque aí eles já comentam tudo de uma vez, porque integrantes da Gaviões da Fiel e Camisa 12 e Pavilhão 9 foram ao CT Joaquim Grava para ter uma conversinha com o elenco do Timão. Você está vendo aí imagens deles entrando no local de trabalho dos atletas, eles foram autorizados, né? Porque entrou pacificamente. E as organizadas estão cobrando o quê? Estão cobrando o clube nessa semana, inclusive o presidente Osmar Stabile. Porque na rodada passada do Brasileirão, o Corinthians perdeu Lanterna Esporte. E isso aí ainda não foi bem digerido. Azedou a relação, né, Baségio? Assim, não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de notícia. As torcidas organizadas vêm marcando presença no clube com uma frequência acima do normal. É claro que o Corinthians passa por um período turbulento nos bastidores, em sua política, há uma desconfiança geral no que está sendo feito, né, no que seus ajudantes, né, seus braços direitos, possam fazer aquilo que eles julgam ser certo pro Corinthians. Agora, em relação ao VT do Silvestre, ele fala sobre o futebol ser uma caixinha de surpresas, né, Miller? Mas eu acredito que contra o Flamengo, mesmo jogando em Itaquera, não haverá surpresas. O Flamengo segue sendo um time implacável, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Hoje, Flamengo e Corinthians, com todo respeito, mesmo sendo os 2 maiores clubes do Brasil, não cabem na mesma frase. O Flamengo tem um elenco muito superior, um poderio financeiro muito superior, uma marca hoje que vem crescendo cada vez mais e dominando não só o país, mas o continente. E o time dentro das 4 linhas vem fazendo jus a todo esse tamanho do Flamengo fora de campo. Então eu acredito que vai ser uma noite triste para a torcida corintiana em Itaquera. É claro, né, Marcelo, que o campeonato do Corinthians não é o campeonato do Flamengo. Nem um pouco. Nós sabemos disso. E o time reserva do Flamengo, Michele, eu sempre falo isso. O Flamengo e Palmeiras, time titular, né? Flamengo e Palmeiras não tem reserva. Porque é um elenco recheado de qualidade. Então acho que o Corinthians, acho que aí não tem surpresa e tampouco caixinha. Mas o Miller, não sei, alguém falou aqui um negócio que eu acho que foi o Júnior Baiano, que o Flamengo tem mais elenco do que o Palmeiras, mas o Palmeiras tem mais time que o Flamengo. Não concordo. Não? Eu acho que os dois têm bons elencos. Os dois têm um elenco qualificado. Mas quem tem mais time? Quem tem mais grupo? Para mim, eu acho que o Flamengo. Estamos aqui trazendo agora mais algumas informações do Flamengo, que é o próximo adversário do Corinthians neste domingo, às 20h30 pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui a classificação atualizada. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, 23 jogos, somou 51 pontos.
Já a equipe do Corinthians está na 10ª colocação do Brasileirão, tem 24 jogos e somou 29 pontos. Está ali a 8 pontos do primeiro time do G6 do Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Bahia. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos do Flamengo, e aí está misturado tanto o Brasileiro como o Libertadores. Desses últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essa derrota foi na Libertadores na noite desta quinta-feira, onde a equipe perdeu o jogo lá na Argentina, mas acabou vencendo nos pênaltis e se classificando para as semifinais da Copa Libertadores. Já no Brasileirão, a última partida foi o jogo contra o Vasco, onde empatou no Maracanã pelo placar de 1-1. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos do Corinthians contra a equipe do Flamengo. O retrospecto não é muito bom, são 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 vitória do Corinthians. Nesses 5 jogos está misturado também 2 jogos da Copa do Brasil da temporada passada, onde o Timão acabou sendo eliminado para o Flamengo na competição. A última vitória do Corinthians em cima do Flamengo foi no Brasileirão do ano passado, no segundo turno. Enfim, jogo importantíssimo para o Corinthians somar 3 pontos, vai jogar dentro da sua casa na Neoquímica, precisa vencer se quiser almejar, quem sabe, uma vaga na Libertadores. Até porque Palmeiras e Flamengo estão nas semifinais da competição e possa ser que algum deles seja campeão da Libertadores e abra ali mais uma vaga na competição, se torne G7 para a Libertadores. E aí o Corinthians tem que estar mais próximo dali, para não ficar também só pensando na Copa do Brasil. Não dá para apostar tudo na Copa do Brasil. Tem que pontuar o máximo possível, tem tempo livre para treinar, então tem que competir e tem que vencer. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!